Eu fiz um texto para a gente comentar aqui, que de certa maneira a gente já entrou nesse assunto ontem, né? Mas eu quero retomar porque as coisas com relação à guerra de Israel contra o Hamas, elas tiveram mais desdobramento. E eu coloquei aqui uma reflexão, porque a cor, né, tradicional das bandeiras dos partidos que nascem do ideal marxista é o vermelho. Então, esta reflexão eu coloco o nome de vermelho. O vermelho é do sangue. O vermelho é do sangue. Desde Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, os comunistas brasileiros fazem contorcionismos para tentar justificar de Stalin a Lampião. Numa lista sem fim, os grandes nomes políticos da esquerda nacional subscrevem a carnificina promovida por Mao Tse-tung, o regime totalitário da Coreia do Norte, as ditaduras de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, a invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin e também a violenta repressão da teocracia iraniana contra jovens que foram às ruas defender os direitos das mulheres. Colocando em xeque o suposto humanismo que estaria no centro da sua atuação política, não é demais afirmar que depois do ódio do bem, do amor que odeia, a esquerda brasileira volta a levantar a bandeira do terrorismo justo. O apoio dado agora por setores da esquerda ao Hamas e aos atos terroristas cometidos contra Israel já se tornou, desde já, um dos capítulos mais sombrios da trajetória da esquerda no Brasil. Antes de os corpos dos mortos esfriarem, já se multiplicavam manifestações de solidariedade ao Hamas e comemorações aos ataques abomináveis contra civis, homens e mulheres, grávidas, crianças, idosos, que talvez fossem até contra a política do primeiro-ministro israelense Netanyahu. Lulistas, e eu acho importante falar isso, porque falam assim, políticos da base aliada do governo, não. A imprensa, tudo que é direita, fala bolsonarista. Então, eu tenho a minha linha editorial agora. Tudo que é ligado ao governo é lulista. Então, lulistas do PT, PSOL, PCdoB, MST, MTST, PCO e PSTU inundaram as redes sociais em júbilo salivante e psicopático diante da carnificina contra inocentes em Israel. Banalizando o Holocausto de uma maneira semelhante a revisionistas nazistas que sobrevivem na Deep Web, recusam-se a chamar de terroristas os integrantes dos Hamas, pois sustentam, ele é um movimento social. Notem, mesma expressão que eles usam para definir o MST. Igual a um Hitler a discursar sobre o imperioso fim da judiaria internacional, o que levou à vergonhosa página da história chamada de Solução Final, o PCO chegou a incitar por escrito o fim de Israel. O assessor especial da Presidência da República e ex-chanceler, o Celso Amorim, foi outro que condenou os ataques, mas não mencionou o Hamas e ainda sugeriu que os governos de Israel eram responsáveis pela ação porque, aspas, deixaram de lado o processo de paz e acabaram gerando essa situação, buscando, dessa forma, legitimar de alguma maneira a ação do Hamas. A mesma posição concentrou suas declarações na brutalidade da reação de Israel aos ataques do Hamas, cujo nome, mais uma vez, não aparece no seu texto. Em nenhum momento, Gleisi Hoffmann se solidarizou com as vítimas israelenses. Também banalizando o Holocausto, a Gleisi comparou
a situação dos palestinos em Gaza a um campo de concentração e disse que a retaliação israelense, aspas, só vai resultar em mais ódio e destruição. Boulos, apadrinhado por Lula como candidato a prefeito de São Paulo, disse que nunca disse o que sempre disse, na tentativa de desdizer suas vergonhas à mostra, como quando colocou o nome de Palestina a uma área ocupada por militantes do MTST em um terreno de mananciais na zona sul de São Paulo. A sua colega de partido, a deputada estadual gaúcha Luciana Genro, só faltou dizer que assassinos são, na verdade, heróis, quando escreveu na sua rede social, aspas, tratar a resistência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra o nazismo em Varsóvia em 1943. Segundo um embaixador que acompanha as discussões internas do Itamaraty e que pediu para que o seu nome não fosse divulgado, houve, segundo o jornal Estado de São Paulo, uma involução no posicionamento da chancelaria brasileira desde o início dos ataques terroristas em Israel no dia 7. Diz ele, sob condição de anonimato, tínhamos que ter uma posição mais firme. O Itamaraty decidiu condenar os ataques na nota de 7 de outubro e depois eles voltaram atrás, provavelmente sob pressão do PT e outras agremiações de esquerda. Neste caso, tem de condenar e transmitir apoio, apesar do histórico de equidistância. O Hamas, disse ele, sempre desejou impedir. O Hamas desejou sempre impedir o processo de paz. Fecho aspas. Cabe lembrar ainda que uma nota do Itamaraty chegou ao ridículo de falar do falecimento de um brasileiro em Israel, o que é uma ofensa à família e um atentado à verdade objetiva dos fatos. Nas redes sociais, eu vi pessoalmente vídeos de lulistas engajados discorrendo que o assassinato brutal de bebês fazia parte de uma campanha de fake news da direita brasileira e internacional, em especial de cristãos pentecostais, aos quais eles se referem como fundamentalistas. Mas hoje, o governo de Israel divulgou fotografias de bebês que foram mortos em um kibutz durante o ataque do Hamas, durante o sábado, dia 7. As fotos mostram bebês degolados e com os corpos calcinados. O amor venceu? Só se vencer tiver o significado, ironicamente, de número 13, que tem no dicionário Michaelis. Chegar ao fim, acabar, terminar.